No vídeo de hoje eu vou te trazer um mapa geral das atualizações por negociações do Internacional no quesito de chegadas. O Inter que negocia com 3 jogadores meio-campistas e apenas esses 3 jogadores foi que o Inter fez propostas nesse momento. Além disso, eu quero te explicar jogadores que o Inter vem sondando ao longo dessa janela de transferências e falar sobre 2 argentinos especificamente. Além disso, também eu quero te trazer mais informações nesse momento envolvendo o Johnny, jogador que a tendência é que só seja vendido a partir do segundo semestre de 2023. Então, só antes de a gente começar esse vídeo, roda a vinheta. Boa tarde, colorados! Vamos começar então aqui com as principais informações do Internacional no dia de hoje. Seja muito bem-vindo. E só antes de a gente começar, não esquece de deixar o teu gostei, que ajuda muito esse vídeo aqui a chegar cada vez mais pessoas, ajuda muito no desempenho e na performance do canal também enquanto deixa o teu gostei. Se tu tá chegando aqui pela primeira vez ou se tu ainda não se inscreveu, aproveita e inscreve no botão vermelho que aparece logo aqui abaixo e ao lado aproveita e aperta o sininho de notificações, para sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, teu celular sempre ficar notificado. Além disso, também quero te falar que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem uma melhora na performance entre 4 paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Vamos então abrir com as informações do Internacional no dia de hoje. Eu quero começar aqui falando com o Johnny. O Johnny, que é um jogador que vem demonstrando, vem tendo diversas sondagens nesta janela de transferências, principalmente lá do futebol italiano, que é um jogador que vem sendo muito falado lá na Itália. Todo dia aparece uma nova informação quanto à ida dele para o Spezia da Itália, lá na imprensa italiana. Já se diz que é uma negociação que está fechada. Mas aqui em Porto Alegre, dentro do Internacional, não existe a mínima possibilidade. A direção do Inter até confirmou, realmente chegou uma proposta do Spezia, mas a gente recusou porque era uma proposta que tinha valores exatamente muito baixos. Valores que chegavam na casa dos 4 milhões de euros. Valores que o Inter não pretende vender o Johnny. Direção que pretende vender o Johnny a partir de 10 milhões de euros. É o que a direção pretende arrecadar com a venda desse jogador. A gente sabe também que, por exemplo, a Roma também é um time que demonstrou interesse. O próprio diretor de futebol da Roma falou nesses últimos dias sobre esse possível interesse no Johnny, onde ele negou que a Roma esteja interessada, mas a gente sabe que esta equipe italiana também foi um dos clubes que sondaram o Johnny para a próxima temporada. Até o presente momento, como é um Johnny, como é um jogador que está ganhando muito destaque lá no futebol italiano, por estar sempre aparecendo nos jornais lá com essa possível negociação junto ao Spezia, e por ser também um jogador brasileiro, americano, que já traz aquele outro marketing a mais, é um jogador que está começando a ganhar um destaque maior na Europa. Por isso, vários clubes começam a já sondar, saber quem que é esse jogador, como é que ele joga, por que ele está sendo tão falado na Europa. Então, entre aspas, o Inter está se beneficiando com esse interesse do Spezia, que está começando a dar uma certa vitrine para esse jogador dentro da Europa, Mas o Inter que ainda segue com o plano de vender o jogador apenas a partir de julho. Quem que deve ser vendido agora em janeiro é o Maurício. Passando para mais informações, agora eu quero te dar as atualizações do Inter em termos de negociações de mercado, sobre negociações que o Inter está contratando. Volto a ressaltar que o Inter não tem nenhum jogador fechado, nenhum jogador contrato assinado, já que em Porto Alegre ou próximo de Porto Alegre. Mas o Inter já fez proposta para 3 jogadores, sendo eles o meia Igor Gomes, o volante Lucas Romero e o volante Vinícius Zanocelo. Esses 3 jogadores até o momento foram os únicos jogadores que o Inter fez proposta até este momento nesta janela de transferências. No caso do Igor Gomes e do Lucas Romero, são negociações que estão um pouco mais encaminhadas. Por quê? No caso do Lucas Romero, o Inter já tem um acerto com o jogador e agora negocia com o Independiente. O Inter que quer reduzir o valor proposto pelo Independiente de 5 milhões de reais para uma liberação imediata do atleta. No caso do Igor Gomes, o Inter também já tem um certo acerto com o jogador e também está tentando viabilizar uma saída com o São Paulo, que não vai ser um problema, mas o jogador que ainda continua aguardando uma possibilidade, alguma sinalização do futebol europeu para ir para a Europa na próxima temporada. Mas são realmente dois jogadores que realmente têm negociações já encaminhadas, mas ainda não estão fechadas, só vão estar fechadas depois que chegar aqui em Porto Alegre e assinar o contrato. Mas são negociações já consideradas encaminhadas. Um outro nome que o Inter fez proposta foi do Vinícius Zanocelo, volante do Santos. Inclusive eu trouxe informação ontem pela tarde
né, que o Inter tentou e fez uma proposta abatendo a dívida do Leandro Damião, abatendo a dívida do Eduardo Sacha e ainda oferecendo uma mais compensação financeira por esse jogador. O Santos que acabou recusando essa oferta porque é um jogador ainda muito novo, de apenas 22 anos de idade, que tem um bom potencial de revenda, e o Santos não vai querer apenas perdoar a dívida, né, tem um perdoamento da dívida para liberar esse jogador, né, o Santos que acabaria saindo prejudicado, já que o Santos não vai pagar essa dívida igual. Por isso que a direção tenta alguns outros métodos para tentar conseguir o Vinícius Zanocelo. Esse, como eu te falei anteriormente, são os nomes mais que o Inter vem tentando. A direção ainda que frescura os outros nomes, mas apenas no quesito de sondagens. E aí eu quero te trazer algumas informações. Muitos me perguntam do Augustinho Almendra, jogador do Boca Juniors, que tem contrato até julho, pode assinar um pré-contrato em janeiro. Foi um jogador que foi muito discutido no Internacional nessas últimas semanas. O Inter chegou a fazer proposta para esse jogador? Não. O Inter apenas sondou, buscou valores sobre esse atleta, para ter também, né, uma possível oportunidade de mercado, mas o Inter se interessou mais no nome do Lucas Romero, tá? O Cruzeiro que segue interessado muito nesse volante argentino do Boca Juniors. Outro nome que também foi sondado nessas últimas semanas lá do mercado argentino foi o volante Gino Infantino, volante do Rosário Central de 19 anos de idade, porém os valores que o Rosário pede, cerca de 4 milhões de dólares, foram valores que fizeram o Inter se assustar e sair dessa negociação e sequer pensar em fazer uma proposta oficial por esse atleta. Além disso, o Inter que segue procurando, por exemplo, laterais direitos no mercado para alternativas ao Fabrício Bustos. Ainda 3 nomes foram noticiados nesses últimos dias. Volante Igor Silva, do Lorient da França, quase descartado porque o Lorient não quer emprestar o jogador. Calegari do Fluminense, teria que viabilizar uma saída junto ao Fluminense, é um jogador que é reserva por lá, uma negociação um pouco mais fácil. E o William, jogador que está livre do mercado, inclusive em Porto Alegre, se recuperando de uma lesão. Essa, entre esses 3, seria a negociação mais fácil, onde o Inter precisaria negociar apenas com o atleta, e por ser um jogador identificado já com o Inter, não seria uma negociação considerada tão difícil nesse momento. Além disso, o Inter que também negocia, né, pretende, né, contratar um centroavante para a próxima temporada, mas deu uma estagnada quanto a essa negociação, porque o Inter e também o técnico Menezes pretendem dar chance agora nesse Campeonato Gaúcho para atletas como Micael e o Brian Romero, para ver se realmente eles conseguem desempenhar um futebol melhor e daí não ter que buscar um centroavante para a próxima temporada. Além disso, o Inter só vai fazer alguma outra contratação, né? Como vocês acabaram de ver, o Inter vai fazer contratações pontuais e só vai fazer mais contratações caso mais atletas deixem o Inter. Como, por exemplo, o Tyson, aí pode ser que o Inter acabe buscando, né, o meio-campista reserva, se o Inter tiver a saída de algum outro jogador, né, daqui a pouco do próprio Maurício, do próprio Johnny, que acaba tendo uma saída inesperada, ou de algum outro atleta do Internacional, aí sim existe uma possibilidade de o Inter buscar mais reforços. Mas, de momento, o Inter segue atrás de um lateral direito, 2 jogadores, né, 2 meio-campistas, né, mais precisamente 2 volantes, um titular, um reserva, e também busca ainda um centroavante. São as buscas que o Inter busca nesse momento, o Inter que não pretende, por exemplo, mais trazer goleiros, tá bom? Então, esse foi o vídeo, eu espero que tenha gostado, deixa o teu gostei, te inscreva no canal, ativa aqui o sininho de notificações, não esqueça também, deixa aqui nos comentários sobre todas as informações que eu trouxe sobre as negociações do Internacional. Além disso, não esquece também, primeiro link na descrição, tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que quer ter uma melhora na performance entre 4 paredes. Volto logo mais com novas informações do Internacional. Um grande abraço a todos vocês. Valeu, falou e fui!